Caso Larissa. A amante, pessoal, acaba confessando e decide contar toda a verdade do que aconteceu no dia da sopa, que acabou tirando a vida de Larissa. Qual é a informação que se tem neste momento sobre este caso tão terrível e tão devastador, que acaba de ser confirmado? O que sabemos é que a amante, pessoal, a amante do médico, acabou prestando depoimento às pressas na delegacia. E o motivo, eu já vou te trazer o que aconteceu, os detalhes que acabaram sendo confirmados relacionados a este depoimento crucial nas investigações do caso Larissa. As informações vêm ganhando destaque nestas últimas horas e acabam, pessoal, simplesmente chocando todo o país. Neste vídeo aqui, eu vou te trazer com detalhes tudo que se tem neste momento sobre essas investigações. Antes eu peço apenas que você comente aqui abaixo de qual cidade, de qual estado você está nos assistindo. Deixa aqui abaixo nos comentários, também peço que você deixe um like, se inscreva e ative o sino das notificações. E agora, vamos com essas informações. E agora eu quero voltar a falar sobre o caso da professora Larissa. Hoje, a amante do médico Luiz Garnica, marido da Larissa, preso, inclusive, sob suspeita de ter envolvimento com a morte da professora que foi envenenada. A amante dele foi ouvida pela Polícia Civil. O Gustavo antecipou algumas informações na abertura do Balanço Geral, mas agora ele vai contar com mais detalhes sobre esse depoimento dela, que já terminou ali na sede da polícia em Ribeirão Preto, a CPJ, Gustavo. Isso mesmo, Valentim. Esse depoimento dela terminou agora há pouco depois das 11 horas da manhã. Na sequência, próximo de 11h25, ela deixou aqui a delegacia. Ela foi questionada pela imprensa, inclusive perguntei para ela a respeito do relacionamento que ela mantinha com o Luiz Garnica. Em nenhum momento ela quis falar. Ela só disse nada a declarar neste instante. Somente quem acabou falando com a imprensa foi o advogado dela, o Dr. Henrique Lima. Ele abordou a respeito dos depoimentos que a Letícia, a amante, deu até esse instante. Disse que ela, como testemunha, colabora com a Polícia Civil, colabora com o Ministério Público desde o início. Hoje não foi diferente, claro, neste segundo depoimento que ela prestou para os policiais aqui no setor de homicídios da Polícia Civil em Ribeirão Preto. Por que ela foi ouvida hoje, Valentim? Era importante, tanto para o delegado do caso, Dr. Bravo, como também para o promotor do caso, Dr. Marco Túlio, saber sobre a permanência do médico no apartamento dela, com quem mantinha uma relação extraconjugal na noite que antecedeu a morte da Larissa, porque seria um possível álibi, ou seja, um elemento que ajudaria a desvincular o médico deste crime que aconteceu com a esposa dele, a professora de Pilates Larissa. E aí, a respeito disso, nós conversamos com o promotor, e o promotor confirmou que, embora ele dormisse com frequência na casa da amante da Letícia, nesta noite foi diferente, porque ele, além de dormir lá, ele quis sair em público. E foi justamente nesta noite que ele foi, Luiz Garnica e a amante Letícia, até um cinema aqui da cidade, onde, inclusive, eles foram fotografados e flagrados, juntos os dois, Valentim. Além disso, o promotor disse algo interessante em relação... Ou seja, pessoal, muitas pessoas acreditam que possa ter sido uma estratégia do médico essa atitude, pessoal, de sair a público, de se mostrar ali no momento em que a esposa estaria morrendo, no momento em que a esposa teria perdido a sua vida. Então, isso seria uma estratégia ali por parte do médico para que, de fato, ocorra, essa, entre aspas, esse álibi para ele, Então, isso é de suma relevância que seja dito neste momento, Há uma suspeita, de que a Larissa, esposa do Luiz Garnica, teria uma herança para receber aí de cerca de R$80 mil. E ela, claro, queria se separar porque teria descoberto essa relação extraconjugal. Sobre isso, sobre essa possibilidade da separação, o Luiz Garnica, ele teria comentado com a amante que estava muito preocupado em relação à divisão dos bens, mas em nenhum momento comentou com ela, sobre a possibilidade da Larissa estar naquela semana mal, ela estar sendo envenenada, possivelmente envenenada pelo Luiz Garnica. Ou seja, pessoal, ele estava preocupado justamente com a questão financeira, sobre a divisão de bens. Ou seja, tudo que eles construíram juntos, tudo que eles estavam ali tendo juntos, seriam dividido meio a meio, Então, essa separação traria, entre aspas, um prejuízo para o médico na visão dele.
justamente porque essa divisão acabaria tirando, né, muitas coisas dele, segundo o próprio, né, depoimento ali, a própria conversa entre eles em relação a essa possível separação do médico. Então esta é uma linha de investigação que a polícia vem trabalhando em cima, para de fato acabar sabendo, né, qual seria ali o porquê desta linha de investigação que a polícia estaria seguindo, justamente para saber o porquê que ele estava tão preocupado. Será que era só motivo financeiro ou tinha outro tipo de motivo? E pela mãe dele, né, a doutora Elizabeth Valentim. E ela, como a gente já disse, está sendo ouvida somente como testemunha nesse caso. Em nenhum momento ainda ela é investigada, somente testemunha para ajudar a Polícia Civil e o Ministério Público, né? E a respeito de tudo o que ela comentou aqui, de que ele teria, inclusive, né, ido a um cinema, né, para ser notado em público com ela, e isso reforça essa tese, né, de álibi que o Ministério Público tem a respeito desse caso. Até porque, segundo o promotor Marco Túlio, ele só andava com ela em público em outras viagens que os dois haviam já feito para a cidade de São Paulo. Como a gente já disse, né, o promotor reforçou que ela comentou que não sabia nada a respeito deste envenenamento, né, e que ele não teria comentado nada, né, a respeito de tudo o que aconteceu com ela, a amante Letícia. A gente vai ouvir agora o promotor Marco Túlio, né, trazendo todos esses detalhes que eu comentei aqui a respeito, né, deste novo depoimento que a amante Letícia Laurino prestou hoje aqui na Polícia Civil. Vamos ver o vídeo. Segundo ela, ele frequentava lá a casa dela e dormia na casa dela com uma certa frequência. Mas claro que dá a entender que no dia ele quis criar um álibi. Quis ser visto publicamente, ele foi visto num cinema com ela, ele pernoitou na casa dela de forma a construir um álibi no sentido de que ele não estava na casa quando o fato teria ocorrido. Mas em razão do fato ter ocorrido da maneira que ocorreu, ou seja, o envenenamento, isso não se sustenta com relação ao álibi que ele criou. Isso demonstra para o senhor também alguma espécie de planejamento? Sim, houve um planejamento. Aliás, a moça que foi ouvida hoje, trouxe um dado muito importante, que ele teria confirmado, que ele teria confessado, era que estava preocupado com a eventual partilha de bens com relação a Larissa no caso de divórcio. Ele confessou a ela que estava preocupado como ele faria a partilha de bens com a Larissa no caso do divórcio. Por causa disso, por causa daquela questão da herança, tem a ver com isso, será? Não sei se por causa da herança, eu não sei o patrimônio que eles constituíram juntos, mas ele estava preocupado, ele disse isso para a amante, que ele estava preocupado no sentido de ter que dividir aí os bens com ela e fazer a partilha no caso de divórcio. Com relação ao relacionamento deles, era um relacionamento que, vocês sabem, durava já há 1 ano e pouco. Parece que eles tinham um envolvimento afetivo maior, tiveram um envolvimento afetivo maior nos últimos meses. Inclusive, quando da morte da irmã, ele teria pedido a ela que fosse ao velório e desse conforto moral a ele. Então, quer dizer, era um relacionamento que já tinha uma certa estabilidade. Então, no velório, chegaram a se encontrar depois do velório da Larissa, doutor, é isso? Não. Ela foi ao velório da irmã dele, que teria falecido, que faleceu em fevereiro, lá em Pontal, e ele pediu Ou seja, né, pessoal, ele pediu para a amante ir até o velório da irmã para dar apoio a ele, né? Então, ou seja, pessoal, com a esposa lá, a amante foi também até o velório para dar um apoio emocional a ele. Olha só a que ponto chegou essa situação toda, né, pessoal? É bastante estranho, né, pessoal, toda essa situação, mas para o médico era algo normal, algo comum, né? Na frente ali de todas as pessoas, não fazia questão de esconder a amante, pelo contrário, queria que ela estivesse participando. Porém, no momento de dividir a herança, aí ele preferiu fazer outra coisa, segundo as investigações por parte da polícia. Não estamos afirmando nada. Foi a própria polícia que está trabalhando nesta linha de investigação. A Letícia, que fosse até o velório para dar força para ele, porque ele estava precisando naquele momento. O bate-papo da Larissa com o médico, com o investigado, foi na noite anterior ao fato. Depois desse momento, ela não teve contato com ele. Então, o fato da separação, da Larissa ter pedido a separação, ter pedido o divórcio na noite do fato, e em seguida a vítima ter morrido, é bastante sintomático. Doutor, em relação a essa saída, né, que o senhor comentou ter ido no cinema, ela comentou que era frequente sair em lugares públicos com ele? Não era frequente eles irem a lugares públicos. Excepcionalmente, eles frequentavam lugares públicos. Eles costumavam, de vez em quando, segundo ela, viajar para São Paulo,
para ficarem juntos em São Paulo, saírem em São Paulo. Aqui em Ribeirão Preto não tinha o hábito de sair em lugares públicos. Até na noite da sexta-feira, que antecedeu o fato, a morte da Larissa, ficou bastante sintomático que ele quis aparecer em público para dizer que estava fora de casa e não teria participação nenhuma. Com relação ao depoimento dela, os pontos que faltavam para serem esclarecidos foram esclarecidos. Com relação à morte, ela não sabe de nada como as coisas aconteceram. Agora, esse dado, ela ter dito que ele confessou a ela que, em determinado momento, ele estaria preocupado com eventual partilha de bens, para nós é muito importante. Doutor, em relação a ela saber se a Larissa estava passando mal, alguma coisa, ela teve informação de algo nesta semana antes de tudo acontecer? Não. Segundo ela não obteve informações no sentido de que ele tivesse, de que o Luiz estivesse cuidando da moça por conta da Larissa, por conta dela estar passando mal. Não, esses detalhes ela não... Ou seja, né, pessoal, ele não contou para a amante que a Larissa já estava passando mal. Será que ele não contou ou será que ela não quis falar para a polícia que ele tinha contado? Porque existe uma diferença bastante grande, né? Com a possibilidade dela contar, né? De que ele teria falado para ela que Larissa estava passando mal. Ou seja, para se livrar, a amante poderia simplesmente falar que ele nunca tinha contado, que ele não contou e etc. Né? Isso existe, essa possibilidade. É uma possibilidade que de fato existe. No entanto, não é algo que coloque um carimbo aí que realmente foi isso que aconteceu, foi isso que... Né? Não, né? Não estamos afirmando que ela já sabia, não é isso. Mas acaba levantando uma possibilidade de que possa ser que ela possa estar falando a verdade ou simplesmente possa não estar contando o que de fato aconteceu, né? Para se livrar, vamos dizer assim. Então, existem essas possibilidades neste caso, pelo menos nesta parte, né, na qual ela acabou não contando o que de fato ocorreu. Trouxe sobre esse fato. Ela não sabia sobre essa herança que teria da mãe, né, que teria deixado para ela, não sabia. Não sabia. Ele simplesmente comentou de maneira assim geral, no sentido de estar preocupado com a eventual partilha de bens numa ação de divórcio com a Larissa. Não tinha convivência com familiares dele e o que ela disse é que quando eles estavam juntos e os familiares ligavam, ele atendia normalmente. E ela está morando no apartamento dele? Ela falou alguma coisa disso? Você estaria também com o cachorro também? Ela disse que ficou no apartamento dele um dia quando a Larissa teria viajado. Depois não? Não, depois não. E o cachorro está com ela? Não, o cachorro não sei, não tem informação nesse sentido. Ou seja, né, pessoal, a informação de que a polícia teria ido até o local da casa, né, de Larissa, justamente logo após ela morrer, e a amante ter sido encontrada lá, não se tem nenhum tipo de informação em relação a isso. Ou seja, não se tem a comprovação de que, de fato, ela esteve, né, no apartamento ali logo depois da morte, porque vinculou, né, pessoal, uma informação de que a amante já estava no apartamento de Larissa, logo depois de ter ocorrido o assassinato de Larissa. No entanto, né, pessoal, segundo o doutor advogado, isso não aconteceu, isso não ocorreu. Então isso acaba, de certa forma, desmistificando o que já tinha sido dito e divulgado amplamente, né? No entanto, podemos também afirmar que possa ser que ela não conte a verdade, né? Possa ser que a amante não conte que de fato esteve lá no apartamento. É uma possibilidade também. Então, são várias nuances, né, pessoal? Tem que tomar bastante cuidado conforme vai percorrendo essas investigações, para não se ter, né, informações inverídicas, né, ou informações que simplesmente não foram ditas, né? Então, isso é de suma relevância também. Olha, tem um momento exato que a amante do médico sai da delegacia, me dá o som desse caso aí, me dá a imagem também, porque a gente tentou falar com ela. Vamos ouvir aí, vai lá. O momento que ela tá saindo ali, ó, acompanhada pelo advogado, e a nossa equipe vai se aproximar. Olha aí, ela passa. Estava preocupado com a partilha dos bens. Você não quer falar assim, o que você falou? Letícia, qual que é a sua rotina com Garnica? Ele ia separar mesmo dela? Licença, gente. Você saía sempre com ele em público? Você? Você não quer dar Era uma rotina sua você sair com ele publicamente? Como que era, Letícia? Ele tinha o costume de dormir na tua casa, Letícia, foi só naquela sexta-feira. O cachorro tá com você? Ele chegou a comentar alguma coisa com você em respeito de como a Larissa tinha passado mal, alguma coisa referente a isso? Você teve alguma participação? Como foi esse comentário sobre a partilha dos bens, Letícia? Isso você já declarou, a gente já apurou.
Como Ela ele não vai disse, falar. ele não falou nem mesmo se ia se separar dela pra ficar com você? Hoje não vai falar. O advogado da amante do médico reforça que ela ia se manter em silêncio. Deixa eu voltar com o Gustavo aqui. E ela realmente não abre ali a boca para trazer nenhuma informação, ela não se defende e também não faz nenhuma afirmação sobre o caso, mas é fato, né, que, claro, a gente está ouvindo aí o promotor, o Marco Túlio Nicolino, falando sobre essa questão, né, dela saber ou não que o médico estava tramando algo contra a mulher, tentando envenenar a mulher, mas uma das hipóteses levantadas quando o caso aconteceu, que era dinheiro, né, que era envolvimento com grana, a causa da morte da Larissa, que teria sido envenenada pelo marido e pela sogra, seria dinheiro. Mas qual dinheiro, Valentim? O dinheiro de uma herança, o dinheiro da divisão de bens, os dois juntos teriam um patrimônio muito grande e com a divisão, metade desse patrimônio teria que ser passado para a Larissa, que era casada no papel, né, tudo certinho, há mais de 10 anos com o Luiz Garnica, e na hora de fazer a divisão, me parece que uma das possibilidades da intenção de matar a Larissa é que o médico não queria deixar metade de todo esse patrimônio dele nas mãos da ex-mulher, já que ele tinha um relacionamento, segundo o promotor, estável, de mais de um ano com essa mulher, com essa amante que esteve agora de manhã na delegacia. Ou seja, né, pessoal, as investigações avançam e a possibilidade é bastante grande de que este crime tenha acontecido justamente pelo fato de que ele não queria dividir a herança, né, pessoal? A herança não, a partilha, não queria fazer a partilha dos bens com Larissa. Então, por esse motivo, ele teria tirado a vida de Larissa. Será que isso é a verdade? Ou será que se tem mais informações relacionadas a isso? Ou alguma coisa que ainda não foi descoberta pela polícia? Delegacia, Gustavo. Com certeza, Valentim. E tudo isso vai ser apurado a partir de agora, né? Inclusive, a Polícia Civil tem aí mais algumas semanas, né, dentro do período de prisão temporária do Luiz Garnica e também da mãe dele, a dona Elizabeth, né, para conseguir concluir essas investigações. Claro que a Polícia Civil pode pedir a prorrogação da prisão temporária do marido e também da sogra. Mas com essa informação relatada hoje, tanto em relação à questão do álibi, como também em relação a essa preocupação que ele tinha, né, dessa divisão dos bens, começa a ficar cada vez mais claro que possivelmente tinha dinheiro, né, em questão, em disputa aí, né, entre a vítima, né, a Larissa, e também o Luiz Garnica, seja por causa da possível herança que a Larissa tinha, né, nós tivemos informações a respeito disso, né, ou seja, por essa possível divisão dos bens, como a amante dele, a Letícia, relatou hoje pela manhã aqui na delegacia em Ribeirão Preto. E em relação ao álibi, né, isso reforça, né, por que ele estaria, né, fora de casa naquela noite, por que ele teria ido a público naquela noite. Dois pontos aí que reforçam também, né, o que a investigação tinha trazido até agora, de que ele tenha realmente participado da morte por envenenamento. Ou seja, né, ali a polícia está investigando por que ele saía apenas com a amante em público quando ia para uma viagem. No entanto, no dia da morte de Larissa, ele acabou saindo a público com a amante. Ou seja, um álibi ali já pensado para que o cerco não se fechasse para ele, né? Quando ela acabasse aparecendo sem vida, acabasse aparecendo morta. Então isso é de extrema relevância, de extrema importância que seja dito que é uma linha de investigação que a polícia vem seguindo aí para de fato, né, colocar um ponto final em toda essa história, né, pessoal, que tem deixado a todos chocados, né, pela forma como este caso vem ganhando força nestas últimas horas, né? Envenenamento da Larissa, não somente a mãe dele. Todos esses pontos, né, continuam a investigação. A Polícia Civil, né, como eu já disse, nas próximas semanas pode até ouvir mais pessoas. Nessa semana já ouviu amigas da Larissa. Agora a polícia e também o Ministério Público ouviu aí a amante do Luiz Garnica. Então mais pessoas devem ser ouvidas. E claro, existe também a espera da Polícia Civil, né, da perícia que está sendo realizada em computadores e celulares, né, tanto da mãe do Luiz Garnica, dele e também da vítima da Larissa, que acabou infelizmente morrendo de envenenamento. A gente vai ouvir agora o que o advogado da Letícia, né, que a gente acompanhou aí, deixando aqui a delegacia, disse, né, a respeito, né, de como que a cliente dele, a Letícia, a amante, está contribuindo com este caso. Né? Ele reforça mais uma vez, inclusive, que ela está como testemunha aí nas investigações da Polícia Civil. Vamos ver. Hoje nós estamos retornando à delegacia, ao DEIC, aqui, o Departamento de Homicídios, para ratificar não só a primeira declaração que a Letícia fez, assim como em aditamento, né, prestar outros esclarecimentos. É importante salientar aqui que a Letícia normalmente não pode julgar por estigma moral ou qualquer coisa do tipo, mas desde o início ela colabora com as investigações, ela está à disposição da justiça, desde o início das investigações ela se mostra muito pronta, forneceu todas as informações relativas ao caso. Infelizmente, isso aqui se tornou um caso de grande repercussão,
Mas isso aqui não é um circo. Acho que esse é a grande importância, não é um circo. É uma investigação criminal séria, que deve ser levada de maneira séria, e assim como a família e os envolvidos, nós queremos também saber o desfecho e tudo que se passou com relação a esse... Ou seja, né, pessoal, o advogado dela acaba afirmando que não é um circo, né? Então não é um circo, que é uma investigação séria. Então, com esta mesma seriedade que ele pede, né, nós também queremos que seja feita a justiça, né, por Larissa. Seja o médico responsável, seja a sogra ou seja a amante. Qualquer pessoa que esteja envolvida neste caso, que pague muitos e muitos anos preso por conta deste crime. Lembrando, o link completo desse vídeo estará na descrição para você assistir a matéria completa.